Prega a palavra, disse Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Se de fato a palavra de Deus é inspirada, então é muito importante que o pastor mestre pense bem antes de ele pregar, que aquilo que ele fala seja de fato a palavra de Deus, e que cumpra a sua razão de ser, e que tornar todo homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero esse dia dar alguma palavrinha sobre como se pode preparar uma mensagem expositiva. Naturalmente, em primeiro lugar, é necessário que se escolha um texto. O texto deve ter integridade, deve ser um parágrafo, pode ser um ditado, pode ser um mandamento, mas que seja íntegro e que tenha coesão e que tenha uma certa dinâmica, porque a gente está pensando em chegar a alguma conclusão. É justamente isso que tem que pensar quando se prega expositivamente. Qual é a razão dessa pregação? Para onde que nós queremos direcionar essa palavra? Deve ter alguma conexão com as necessidades do povo. E deve ter totalmente integrada na própria palavra, enraizada na palavra. Para isso é necessário conhecer muito bem o texto. O pastor Campbell Morgan de Londres achava que era necessário ler o texto pelo menos 50 vezes. Meu próprio professor, Merrill Tenney, dizia que nós tínhamos que ler o livro inteiro várias vezes, de vários pontos de vista, até ficarmos realmente familiarizados. Quando sabemos o que o texto diz, é hora de pegar uma folha para fazer alguns rascunhos. Primeiramente, tentar chegar à conclusão, o que o texto está querendo dizer. Qual é a proposição que esse parágrafo, aquele ditado, realmente vai promover. Seu objetivo, uma vez reconhecido e sintetizado, a gente escreve, porque isto é aquilo sobre o qual a mensagem deve ser composta. Pensemos, por exemplo, no caso do filho pródigo. A história do filho pródigo tinha o propósito de chegar ao fato de que uma pessoa que serve a Deus, mas que não ama a Deus, é muito menos apreciado por Deus do que o filho pródigo que tem feito tudo de mal, mas que volta e se arrepende. Esse sendo sintetizado numa proposição, agora se procura no próprio texto os alicerces necessários para fazer com que essa mensagem seja reconhecida pelo povo e que chegue a trazer um comprometimento com o próprio texto. Isso requer um estudo muito cuidadoso. Pode ser um estudo analítico, especialmente se for uma carta. Pode ser um estudo retórico, ver as palavras principais. Pode ser um estudo teológico, que a gente procura aquilo que o texto mais tem como pressuposição em relação às palavras principais do texto. Com esse trabalho analítico, teológico, até retórico, a gente vai colocando observações. Observar, por exemplo, como que o texto está relacionado com o texto anterior, como está relacionado com o propósito do texto dentro do livro, como também qual é o propósito que vai seguir o texto seguinte. A palavra de Deus está interligada e nós devemos ver o contexto com muito cuidado e observar aquilo que o texto tem a dizer. Além disso, temos outros fatores interessantes dentro do texto. Temos a gramática, analisar os verbos, o tempo dos verbos, o modo do verbo, a ação do verbo, quem está agindo, sobre quem. Todo esse tipo de observação é fundamental quando a gente está preparando uma mensagem. Nosso colega na faculdade teológica achava que 30 horas para preparar uma mensagem era muito bom. Eu acho que ninguém vai gastar 30 horas para preparar uma mensagem positiva. Mas o tempo que se possa gastar, especialmente meditando, como o salmista diz, dia e noite, tudo é útil para chegar a essa palavra que Deus colocará no seu coração. E para que não coloque coisas que não ajudam em argumentar a favor dessa proposição. Uma vez que a gente tem essas observações, começa a estruturar a mensagem. Normalmente pensamos, para sustentar uma proposição, 2, 3, 4 argumentos que estão dentro do próprio texto. Excluir tudo
que não tem nada a ver com essa sustentação. E sempre enfatizar os argumentos que o próprio texto levanta a favor da proposição, aquela ação que se espera que os ouvintes vão de fato fazer. Uma vez que se começa a fazer essa estruturação e procurar esses argumentos, colocá-los em numeração de progressão, de direção, aí pensa na conclusão. A conclusão não é apenas uma repetição, que é aquilo que já foi dito, mas é a proposição colocada como uma espécie de apelo. É para que os ouvintes realmente pensem seriamente em fazer aquilo que o texto recomenda, que haja um verdadeiro comprometimento. Muitas mensagens terminam sem uma conclusão, simplesmente deixam lá no ar. Uma vez que se chega à conclusão, é hora de pensar na introdução e nas ilustrações. A introdução é necessária para interessar os ouvintes no texto, para que eles realmente liguem suas mentes naquilo que vai ser dito, que eles sintam grande interesse no tema. Além do mais, as ilustrações devem dar uma força maior àquilo que está sendo ensinado. Ilustrações são como janelas que abrem a mente para receber a palavra do Senhor. Uma vez preparada essa mensagem, então naturalmente é necessário esse dobrar dos joelhos, de muita oração, para que Deus coloque seu Espírito a acompanhar e dar força, para que as palavras sejam de fato vivas e não simplesmente mortas. Mas para isso eu quero deixar mais um instante a falar sobre a eficácia da mensagem. Para agora é suficiente pensar, trabalhar com o texto, nunca fugir daquela intenção e objetivo que o autor teve, e dar muita atenção a todos aqueles elementos para estruturar uma proposição e seus argumentos, para que essa mensagem de fato alcance o coração dos ouvintes. Deus os abençoe neste santo trabalho de pregar a palavra.